São 9 Copas Américas apenas, 4 Copas das Confederações, mas o Brasil é considerada a maior seleção aí, ou a melhor de todos os tempos, porque tem 5 Copas do Mundo, né? A gente ganhou em 58, 62, 70, 94 e 2002. Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, pelo menos por enquanto, porque se continuar do jeito que tá as coisas aí, velho, daqui a pouco uma seleção vai empatar com a gente. E a gente já começa com os dois pés na porta falando do rei do futebol, Pelé, e falar sobre ele em Copas do Mundo é extremamente fácil porque o cara simplesmente destruiu em 2 edições diferentes. A mais comentada é a de 1958, quando um jovem Pelézinho surpreendeu a todos, até porque ele começa a Copa do Mundo sendo reserva, o que era natural por um guri de apenas 17 anos. Só vai estrear na última partida da fase de grupos, mas ele guardou todos os seus gols para os momentos mais importantes, que foram no mata-mata, né? Começando nas quartas de final, o Brasil enfrenta País de Gales e Pelé faz simplesmente o gol da vitória, se tornando e sendo até hoje o jogador mais jovem de toda a história das Copas a marcar um gol. Já era um feito insano, mas nas fases seguintes ele elevou a 10ª potência, porque meteu simplesmente um hat-trick contra a França nas semifinais e um doblete contra a Suécia na grande decisão, o que seria um desempenho histórico para qualquer jogador do planeta, mas especialmente para um cara de 17 anos é chocante, né? E um dos gols daquela final, quando ele chapela um adversário dentro da área e fuzila pra rede, chegou a ser eleito numa enquete lá no GE como o gol mais bonito da história da seleção brasileira. Aquela Copa de 58 foi algo surreal, né? E o Pelé também seria sensacional na Copa de 70, apesar da veia goleadora dele não ter sido a mesma, ele foi absolutamente decisivo. Começa que na fase de grupos, marcou um gol contra a Tchecoslováquia e 2 contra a Romênia. No mata-mata passou em branco em todas as partidas, exceto a final, justamente contra a Itália, que ele marcou o seu único golzinho do nocaute. Mas além dos gols, o homem se destacou naquela Copa pelas assistências, né? Deu passe para gol contra a Tchecoslováquia e a Inglaterra na fase de grupos, e em todos os jogos do mata-mata, incluindo 2 assistências na final, terminando aquela Copa de 70 com 6 assistências, o líder no quesito. Além de ser tão decisivo, protagonizou lances históricos como o famoso gol que o Pelé não fez contra a Tchecoslováquia e aquele quase gol brilhante contra o Uruguai. 2 lances tão geniais que, apesar de não terem entrado a bola, até hoje são lembrados, né? A gente não pode deixar de fora o Garrincha em 62. Uma Copa que tinha tudo pra dar ruim pro Brasil, porque a gente perdeu o Pelé por lesão logo no segundo jogo da fase de grupos. Quais são as chances de uma seleção conseguir triunfar e ser campeã, perdendo o seu melhor jogador logo no começo? Só com uma geração muito privilegiada mesmo, como era aquela de 62, que além de ter Pelé, tinha Garrincha. O detalhe é que o substituto do Pelé, né, que tava lesionado, foi o Amarildo, que então era jogador do Botafogo e tinha já um entrosamento com o Garrincha, o que certamente pode ter ajudado o Mané a deitar e rolar naquela competição. No último jogo da fase de grupos, o show dele já começa, né, fazendo a jogada individual, que vai acabar com o gol do Amarildo e que deu a vitória pro Brasil sobre a Espanha. Nas quartas de final contra a Inglaterra, ele simplesmente mete um doblete na vitória por 3-2. E nas semis, o homem não queria destruir apenas na bola, mas também na porrada. O Garrincha meteu 2 gols contra o anfitrião Chile e depois ainda foi expulso por revidar as agressões que ele tava sofrendo de um camarada chamado Rojas. Aí você fica pensando, pô, o cara foi expulso na semifinal, ficou de fora da final e mesmo assim tá nesse vídeo. Acontece que dizem aí os boatos, né, que a então Confederação Brasileira de Desportos ofereceu uma espécie de faz-me rir ali pra um dos árbitros da partida, pra que ele não relatasse a agressão do Garrincha. Portanto, o cartão dele foi anulado e ele pôde jogar a final. Ruim pra Tchecoslováquia, que pegou o Brasil então no jogo decisivo, perdeu por 3-1, o Garrincha não participou diretamente de nenhum dos gols, mas fez uma boa partida novamente. Um torneio simplesmente épico do Mané, que trouxe a taça pra casa e ficou resumida na manchete de um jornal chamado El Mercúrio: de que planeta você veio? Hora de emplacar uma sequência de brasileiros nessa lista, começando pela Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, e a gente sabe de cor o nome do cara que foi o craque da competição, o baixinho Romário. Que o Peixe foi indispensável para a conquista do Tetra é um fato, mas o que torna esse caso mais dramático é que o Romário era um jogador que tinha muita chance de sequer ser convocado para aquele Mundial, segundo palavras dele mesmo, tá? Eu jamais teria sido convocado para a Copa do Mundo de 94. Essa é a verdade. O Brasil deveria ter se classificado com facilidade
facilidade. E como eu tinha me desentendido com a comissão técnica, eles nunca teriam me aceitado. Mas naquele jogo decisivo contra o Uruguai, tínhamos que vencer ou empatar para classificar. Romário foi chamado para salvar a seleção nas eliminatórias. O Brasil venceu o Uruguai com um gol dele e aí ele foi pro Mundial, para nossa sorte. Na fase de grupos, o camisa 11 brasileiro marcou em todas as partidas, né, contra a Rússia, Camarões e Suécia. No mata-mata, foi decisivo nas classificações muito suadas contra Holanda e Suécia, e apesar de ter passado em branco em 2 jogos, o desempenho dele em campo era quase sempre fenomenal, comandando aquele time junto com o Bebeto, que podia não ser uma das seleções mais encantadoras que o Brasil já teve, mas foi a única que tinha Romário no auge. E isso foi o bastante. Baixola então levou pra casa a bola de ouro da Copa do Mundo, o prêmio oficial. Na Copa seguinte, mais uma vez um craque brazuca venceu a bola de ouro da competição, que foi o Ronaldo Fenômeno, na época chamado apenas de Ronaldinho. Um detalhe que vale ser citado logo de cara é que ele tinha 21 anos na época. O Ronaldo foi o melhor jogador de uma Copa do Mundo com 21 anos, né? Algo bizarro. E nessa época, ele ainda era aquele atacante de muita velocidade, drible, inventividade, com um pouco menos de características do Ronaldo Fenômeno R9, camisa 9, matador, homem-gol, que a gente viu na maior parte da sua carreira, inclusive no Mundial de 2002, né? O grande destaque dele na fase de grupos foi no jogo contra Marrocos, quando ele marca o seu primeiro gol na história das Copas e também deixa uma assistência, mas guardou a maior parte dos gols pro mata-mata, né? E logo nas oitavas, já guardou um doblete para despachar o Chile. Ainda deu 2 passes para gol nas quartas de final contra a Dinamarca e guardou o único gol brasileiro na semi contra a Holanda, quando passamos nas penalidades. O Ronaldinho tava voando e o Brasil na final. O que poderia dar errado? Simplesmente, segundo a versão oficial, uma convulsão que ele sofreu na véspera da grande decisão. Um momento muito triste e tenso que foi descrito por vários jogadores aí ao longo dos anos, e mais um que lá estava, que era o Edmundo. Levanto, olho e vejo o Ronaldo tendo a convulsão. Quando vi o Ronaldo passando mal, saí gritando pelos corredores, roxo, língua virada, bufando. Quando vem o lanche, antes do jogo, todo mundo sabe que o Ronaldo teve a convulsão, menos ele. Desenrolaram a língua, deram banho e botaram ele pra dormir. Ele não estava consciente. Apesar do susto, o Ronaldo insistiu em jogar aquela final contra a França, e uma final que a gente nunca vai saber o que teria acontecido se não fosse esse maldito caso da convulsão que abalou o nosso principal jogador e também toda a equipe, né? No fim, o resultado foi aquele mesmo, a gente sofreu com o Zidane, uma das derrotas mais dolorosas do Brasil na história das Copas, mas que não impediu o Ronaldo de levar a bola de ouro da Copa pra casa. E é impossível falar de jogadores que colocaram a Copa do Mundo no bolso sem falar de Ronaldo Fenômeno em 2002. Sob condições normais de temperatura e pressão, ele sequer teria disputado. Isso porque ele vinha de uma árdua e longa recuperação. Tinha sofrido uma lesão pela Inter de Milão e quando voltou a jogar, teve uma lesão terrível no mesmo local que afastou ele do gramado por 15 meses. Então ele tava voltando perto da época da Copa e tinha muita desconfiança quanto ao que ele conseguiria fazer dentro de campo, né? Mas o técnico Filipão não quis nem saber, levou o Ronaldo pra Copa, botou ele titular e ele não demoraria absolutamente nada pra provar essa confiança que recebeu, marcando 4 vezes na fase de grupos, né? Uma contra a Turquia, uma contra a China e 2 vezes contra a Costa Rica. Nas oitavas de final, ele broca mais uma vez contra a Bélgica, era o 4º jogo seguido fazendo gol, né? E aí nas quartas, contra a Inglaterra, foi o único jogo daquela Copa onde o Ronaldo não meteu gol. Nesse aí ele deixou pro outro Ronaldo do time, né? Antes das semis, o Ronaldo chama atenção por algo que na época não parecia, mas que acabou se tornando icônico, que foi o famoso corte cascão, né? Como uma tentativa de desviar o foco da imprensa da condição física dele, ele fez aquela peripécia no seu próprio cabelo, e o fato é que deu certo tanto fora de campo quanto dentro dele, né? Com o cascão na cabeça, Ronaldo fez o único gol do Brasil na difícil vitória contra a Turquia nas semifinais, e depois na decisão todos vocês sabem, né? Oliver Kahn bateu roupa, Rivaldo fez corta-luz, Ronaldo brocou 2 vezes e garantiu o penta do Brasil. Ele foi às redes em 2002 8 vezes, sendo artilheiro daquela Copa e virando sinônimo do que é ser decisivo numa Copa do Mundo, né? Tanto é que o melhor jogador daquela Copa, escolhido pela FIFA, foi o Oliver Kahn. Tá certo isso, produção? Ah, o Kahn jogou muito mesmo. Mas tu acha que jogou mais que o Ronaldo, cara? Complicado, hein? Complicado. E por falar em Brasil e Alemanha, em 2002, talvez uma das falhas mais conhecidas de todos os tempos, né? Foi na final daquela Copa e você lembra bem. O Rivaldo manda um belo chute de fora da área e o Oliver Kahn dá aquela espalmada maravilhosa pra chegada do Ronaldo Fenômeno, que tava ligadaço no lance, empurrou pro gol vazio e abriu o placar pro Brasa, que depois fez o 2-0 e foi pentacampeão mundial. Alegria pra gente, tristeza pro Oliver Kahn, que fazia uma grande Copa do Mundo. Inclusive,
mesmo com essa falha aí, ele foi eleito o melhor jogador, oficialmente, tá, pela FIFA, daquela Copa. Uma dupla que já deu muita alegria pro torcedor brasileiro e tá marcada na memória, é a dos dois R's, né? Ronaldo e Roberto Carlos. Primeiro eles fizeram história vestindo a amarelinha, né? Os dois eram cracassos nas suas posições e aí juntos acabaram conseguindo fazer com que a seleção brasileira fosse ali sempre uma das maiores potências, né? Protagonista no futebol mundial, tanto é que com Roberto Carlos e Ronaldo, a seleção jogou 3 Copas do Mundo e chegou à final em 2 delas, né? Em 98, que a gente não precisa nem falar o que aconteceu naquela final desastrosa, e em 2002, que deu tudo certo. E além disso, também ajudaram o Brasil a chegar nas finais de Copa América em 97 e 99, levantando ambos os canecos. Essa é a síntese, né? Com esses dois em campo, o Brasil geralmente era simplesmente poderoso. E detalhe que nessas 4 finais que eu falei, né, o Ronaldo marcou gol em 3 delas, o cara era absurdo. E por clubes, ficou a cargo do Real Madrid a missão de juntar esses dois, né? E aconteceu lá em 2002. O Roberto Carlos já era jogador merengue e consagrado, tá? Já era uma lenda porque tinha ganhado ali múltiplas Champions Leagues, enquanto o Ronaldo chegava como melhor do mundo, né? Depois de ter feito uma Copa absurda. No Real, os dois conquistaram algumas taças nacionais, mas não conseguiram repetir o mesmo sucesso a nível europeu, né? O que ficou mais na memória dessa época foi a questão dos galácticos, porque Roberto Carlos e Ronaldo eram 2 das peças, né? Mas também tinha lá o Figo, o Beckham, o Zidane. Com essa história toda, a dupla Ronaldo e Roberto Carlos teve junto por muitos anos, né? E isso é exemplificado pelas falas do Roberto Carlos num documentário sobre a vida do Ronaldo. Dormi mais vezes com o Ronaldo do que com a minha própria mulher. Fiz tudo com o Ronaldo, com e sem limites. Desde 1993, ele é meu irmão. E eles juntos ainda vestiram a camisa de uma terceira instituição, né? Quando lá em 2009 atuaram pelo Corinthians durante um curto espaço de tempo ali. E claro, tem um lugar onde eles jogaram juntos no ataque. É verdade, como dupla de ataque mesmo. Foi no Winning Eleven. Quem jogava nas antigas sabe que botar o Roberto Carlos no ataque era assim, fatal, né? E o detalhe é que ele mesmo deu uma entrevista dizendo que ele fazia isso, né? Ele mesmo se colocava no ataque jogando Winning Eleven. Então tá aí. Chegamos no segundo maior artilheiro das Copas, que certamente a gente gostaria que fosse o primeiro, né? O Ronaldo Fenômeno era um cara que tinha várias qualidades, mas meter gol em Copa do Mundo era algo que ele era especialista. Na Copa de 94, ele foi campeão mundial, mas era muito novinho e não chegou a jogar, beleza? Então a história dele de verdade, mesmo nas Copas, começa em 98. Na fase de grupos, o primeiro e único gol dele é contra Marrocos, mas no mata-mata mete 2 gols contra o Chile nas oitavas e depois o único gol do Brasil naquela semifinal completamente chorada contra a Holanda. E na final da Copa de 98, vocês sabem bem o que aconteceu, né? O Brasil não marcou nenhum gol. Quem marcou foi a França. Mas o Ronaldo acabou aquela Copa com 4 gols. Ele que naquela época era conhecido como Ronaldinho. A Copa de 2002 certamente foi o auge da carreira do Fenômeno. E para exemplificar isso, a gente pode falar que ele jogou 7 partidas e marcou gol em 6 delas. Na fase de grupos meteu um gol na Turquia, 1 na China e 2 na Costa Rica. No mata-mata, apenas a Inglaterra não concedeu contra o Fenômeno, porque depois disso foi 1 contra a Bélgica, 1 contra a Turquia de novo. E mais importante, aqueles 2 da final contra a Alemanha. 7 jogos, 8 gols marcados, artilheiro e campeão. Mais decisivo que isso, impossível. Se você abrir o dicionário ali e procurar a palavra decisivo, vai estar lá a fotinho do Ronaldo Fenômeno cascão com o dedinho pra cima assim, ó. Na Copa de 2006, o Ronaldo Fenômeno chegou já bastante longe do seu auge, né? Tinha toda uma expectativa pela seleção ali, por causa dos jogadores de nome que a gente tinha, mas também tinha uma expectativa em cima dele pra ele quebrar o recorde que na época era do Gerd Müller, de maior artilheiro das Copas, né? Na fase de grupos, ele mete gol apenas contra o Japão e foram logo 2, o que fez ele igualar os 14 gols do Gerd Müller em Copas. E nas oitavas de final contra a Gana, o Ronaldo marca aquele que foi o seu último gol em mundiais. Foram 15 gols marcados em 19 jogos, tornando ele na época o maior artilheiro da história das Copas, um recorde que durou por mais de 10 anos. É o senhor Edson Arantes do Nascimento, que jogou a sua primeira em 58 quando tinha apenas 17 anos. Ele foi estrear apenas na terceira partida do Brasil, que foi o terceiro jogo da fase de grupos contra a União Soviética, mas Pelé guardou todos os gols pro mata-mata. Nas quartas de final contra a Gales, 1 a 0 gol dele. O show viria nas fases seguintes. Já na semifinal, ele mete um hat-trick na vitória contra a França e Pelézão ainda fez questão de brocar mais 2 vezes na final contra a Suécia. Um deles, aquele gol, né? Aquele gol, aquele. Um dos mais lindos da história do futebol, marcado numa final de Copa por um guri
guri de 17 anos. Parece até uma história fictícia, né? Bom, o Pelé disputou 4 jogos naquela Copa e marcou 6 gols. Nada mal para um adolescente. Se em vez de Pelé o nome dele fosse Johnson e em vez de ser brasileiro fosse inglês, certamente na Europa alguém pagaria uns 300 milhões de euros por ele, né? Na Copa de 62, o Pelé deixa um golzinho contra o México, mas foi só, porque ele acabou tendo aquela lesão na fase de grupos que tirou ele do restante da Copa, né? E na Copa de 66, ele continua sem sorte, porque o Brasil tem um desempenho terrível, cai ainda na fase de grupos, e apesar de ele disputar 2 partidas, conseguiu meter gol apenas contra a Bulgária. Mas a Copa de 70 não foi apenas a despedida do Pelé dos mundiais, mas também a sua redenção. Na fase de grupos, ele mete um doblete contra a Romênia, além de um golzinho contra a Tchecoslováquia. Do mata-mata pra frente, o Pelé fez apenas, entre aspas, um gol, justamente na final contra a Itália, apesar de ter dado assistência em todos os jogos da fase de nocautes, terminando aquele mundial então com 4 gols em 6 partidas. Ao todo, o Pelé disputou 14 jogos em Copas do Mundo e marcou 12 gols. Ele não é o maior artilheiro, mas isso não muda o fato de que é o maior jogador da história das Copas. Todo mundo já deve ter ouvido a expressão "o gol que Pelé não fez". Cada vez que algum jogador tenta chutar uma bola do meio campo, alguém fala isso. E é justamente porque o Pelé não fez esse gol, né? Obviamente foi na Copa de 70 contra a Tchecoslováquia que ele até tentou. Ele recebe a bola um pouco antes do meio campo e pensa, daqui vai? Por que não, né? O Pelé, meu amigo, poderia fazer qualquer coisa, poderia meter um gol daquele. Aí ele dá um chutaço em direção ao gol e a bola trisca, cara. Passa muito perto, mas infelizmente não entra. É o gol que o Pelé não fez, né? Tá eternizado aí com essa frase. Se tornando então um dos quase gols mais famosos da história. Mas calma que o rei do futebol tem mais um lance nessa lista e também foi na Copa de 70, beleza? Só que dessa vez contra o Uruguai. O craque Tostão dá uma enfiada de bola pro Pelé, que vai sair cara a cara com o goleiro. Aí tu, pô, o que vai acontecer, mano? Pelé vai dar uma cavada por cima? Vai dominar a bola e driblar o goleirão? Vai meter um chute de longe mesmo? Nada disso, porque ele finge que vai na bola, mas deixa a bola passar, dando um drible maravilhoso no goleiro sem sequer tocar na redonda, velho. Uma finta de cinema que o goleiro tá até hoje procurando. Pelé, só que pra azar nosso, ele vai chutar pra bola todo meio torto, né, cara? E acaba mandando pra fora. Seria um gol lindo, né? Incrível, mas ficou no quase mesmo. A Itália passou para a final daquela Copa de 70, mas só para ser coadjuvante, né? Aquela vitória do Brasil representou possivelmente o maior jogo da história da seleção, quando o esquadrão composto por craques como Carlos Alberto, Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé e Jairzinho deram um verdadeiro show em campo. A partida até parecia que poderia ser equilibrada, né? Porque foi pro intervalo empatada em 1 a 1 com gols do Pelé e do Boninsenha. Mas a diferença era evidente, o Brasil se impôs ainda mais no segundo tempo e definiu o jogo com gols de Gerson, Jairzinho e por fim do capita Carlos Alberto Torres. Um gol que, visto desde o começo, mostrava como forte daquela equipe era o coletivo e que até hoje é considerado um dos maiores gols da história das Copas. Novamente a Holanda por aqui, mas dessa vez por uma partida contra a seleção brasileira, que foi uma das melhores certamente da Copa de 94. Parecia que a dupla de ataque do Brasil, Romário e Bebeto, ia decidir aquele jogo com facilidade. Eles abriram 2 a 0 com direito àquela icônica celebração embalando o bebê. Mas apenas 1 minuto depois do segundo gol, Dennis Bergkamp marcou após cobrança de escanteio. E aí o Aaron Winter empatou o jogo já aos 76 minutos, dando toda a pinta de prorrogação. Só que o Brasil tinha um cobrador de falta que tinha uma pedrada. E aos 81 minutos, o branco manda esse foguete cobrando falta, que por pouquíssimo não bateu no Romário. Naquele lance que se o Romário tivesse a bunda do Hulk, o gol não saía. Mas o gol saiu, o Brasil venceu por 3 a 2 e foi pra semifinal. E sabe o que é o mais incrível desse jogo? Quem tinha um zagueiro artilheiro que tinha uma patada também de fora da área era justamente a Holanda, com o Koeman. Mas naquele dia o defensor que conseguiu fazer isso, na verdade, estava do outro lado, foi o branco. Outro 3 a 2 marcante da seleção brasileira veio na Copa seguinte, né, de 98, contra a Dinamarca nas quartas de final. Com questão de 2 minutos de jogo, a galera ainda pegando a cerveja antes de sentar no sofá pra assistir o jogo e tal, a Dinamarca saiu na frente com o Martin Jorgensen aparecendo na área pra mandar pra rede. Pouco depois, o Ronaldo deixou o Bebeto em ótimas condições e ele não deu chance pro Schmeichel. Aos 27 foi a vez do Rivaldo receber uma boa bola do Fenômeno e virar o jogo pro Brasil. Na segunda etapa, Brian Laudrup, irmão do craque
Michael Laudrup, empatou novamente a peleja e ainda meteu essa comemoração toda debochada. Mas quem riu por último foi o Rivaldo, que mandou esse petardo de fora da área e definiu o placar final desse jogaço. Pelo menos até os 32 do segundo tempo, quando dá uma jogadaça da Dinamarca e o camarada só precisa empurrar pra empatar o jogo. Mas mandou pra fora, amigo. E aos 43, bola na área, a Dinamarca parte pro empate, mas a bola bate na trave. O Brasil segurou a pressão e na hora do apito final, o torcedor brasileiro conseguiu dar aquela soltada de ar assim, né, aquele alívio. Não poderíamos falar das melhores seleções que não venceram a Copa do Mundo sem citar o Brasil de 82. Se você é mais jovem e gosta de futebol, certamente já deve ter em algum momento visto alguém mais velho comentar daquela brilhante seleção, que apesar de ter muito talento, não conseguiu ser campeã. Pra começar falando daquela que ficou conhecida como a tragédia do Sarriá, a gente tem que começar falando da convocação, feita pelo grande e saudoso técnico Tele Santana, era repleta de craques. No gol, Valdir Pires do São Paulo. Nas laterais, a lendária dupla do Flamengo, né? Leandro e Júnior. E aí, quando ia pro meio campo, era um esculacho completo. Toninho Cerezo, Sócrates, Falcão, Zico, era um absurdo. E no ataque também não deixávamos a desejar. Tínhamos Serginho Chulapa, o Éder e o Roberto Dinamite. O elenco todo era muito qualificado e tínhamos um técnico histórico. E o Brasil não vencia a Copa desde 1970, então era natural que se criasse muita empolgação para 82 com uma geração tão talentosa. E não era só uma questão de ter nomes, tá? O Brasil jogava de uma forma super ofensiva e encantadora, sendo a representação máxima do jogo bonito, né? E quando o Brasil chega numa Copa com craques por todos os lados, é natural esperar o título. Em 82 teríamos aquele mesmo formato com 2 fases de grupos, saca? Só que também teríamos uma semifinal depois, antes da final. E na primeira fase de grupos, o Brasa caiu com União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. Foi tranquilo, com 3 vitórias por 2-1, 4-1 e 4-0. O Brasil liderou seu grupo, mas foi para a segunda fase disputar um grupo embaçado, valendo apenas uma vaga para a semifinal, teria que enfrentar a Argentina e Itália. Agora era pedreira, mas a sensação que dava é que o Brasil poderia passar, porque tinha um elenco muito qualificado. O jogo contra a Argentina acabou sendo muito bom pro Brasil, que venceu por 3-1 com grande atuação do Zico, num jogo que teve até expulsão do Maradona no final. A Itália também venceu a Argentina e era a próxima rival do Brasa. Apesar de ser um triangular, que é como se fosse um mini grupo, né? A sensação era de mata-mata, porque basicamente entre Itália e Brasil, quem vencesse ia pra semifinal. No caso do Brasil, bastava um empate no estádio do Sarriá. E aí você já sabe por que o nome da tragédia ficou apelidado assim. A Itália vinha fazendo uma campanha mais pobre. O seu centroavante Paolo Rossi chegou na Copa muito criticado e não tinha feito nenhum mísero golzinho. E agora eles precisavam simplesmente enfrentar o Brasil. Para passar, teriam que ganhar do melhor time daquele torneio. E foi exatamente o que eles fizeram, com nada menos do que um hat-trick do Paolo Rossi, que não tinha feito um gol na Copa ainda. A eliminação virou trauma para muitos, mas guarda memória afetiva na cabeça de muitos outros que viram aquela seleção encantar. Se tornou um símbolo do futebol arte, do joga bonito, e acredite, é referência para muitos até hoje. Brasil e França se enfrentaram na Copa de 1986. Não tem nada a ver. O Jonatas não tem nada a ver com esse assunto. Era a Copa do Mundo do México e Brasil e França naquela época não tinha conotação tão negativa que tem hoje em dia. E o duelo pelas quartas de final foi considerado um dos melhores daquela edição, né? A gente tinha ali o Zico, o Júnior, o Careca e o Sócrates, né? Enquanto a França tinha alguns nomes interessantes como Batiston, o Giresse e, claro, o craque Platini. No tempo normal, o Brasil saiu na frente com um gol do Careca numa jogada coletiva. Porém, o Platini deixou tudo igual ainda no primeiro tempo, levando a decisão para as penalidades máximas. Nos pênaltis, muita emoção da primeira até a última cobrança, né? O Sócrates abriu perdendo a dele e deixou o Brasil numa situação preocupante, porque os franceses não perdiam e não perdiam. Até que chegou o momento do craque do time bater. Platini, que tinha sido herói no tempo normal, isolou a quarta cobrança, mandou, cara, tipo assim, na lua mesmo, né? E deixou tudo igual. O engraçado é que se a gente vê esse lance de novo, cara, ele pega muito mal na bola, tá ligado? Parecia um peladeiro batendo penal, só que de peladeiro ele não tinha nada, tá? Em 86 ele foi pra essa Copa do Mundo como atual trivencedor da bola de ouro, exatamente. A sorte do 10 francês foi que o zagueiro Júlio César também perdeu a dele logo depois. A França converteu a sua cobrança e acabou passando
passando para as semifinais. Então o Platini marcou no tempo normal, perdeu nos pênaltis, mas assim como o Cristiano lá, né, acabou não sofrendo as consequências, digamos assim. E fica aqui uma cruel curiosidade, essa tinha sido a primeira e única vez que o Brasil tinha perdido cobranças de pênaltis aí numa Copa do Mundo, até que chegou a Copa de 2022 e o jogo contra a Croácia, aí foi a segunda vez. E mais uma curiosidade, esse jogo aí teve meio que um caso trocado, teve um jogador que foi vilão no tempo normal, que foi o Zico, perdendo uma penalidade, né, durante a partida, mas converteu o seu pênalti na disputa de pênaltis, né? De qualquer maneira, esse pênalti do Zico acabou marcando bastante aí a carreira dele. Na Copa de 78, o Brasil enfrentava a Suécia pela fase de grupos e estava 1 a 1 até o finzinho da partida. Eis que no último lance vai o Nelinho do Brasil para cobrança de escanteio, ele manda na área e o Zico sobe de cabeça para fazer o gol da vitória do Brasil. Mas não valeu, porque o juiz apitou o final do jogo quando a bola estava no ar, amigo. Na cara de pau, o Nelinho cobrou o escanteio, a bola indo pra área, o juiz... Não, acabou o jogo. Um roubo descarado contra o Brasil e adivinha, depois dessa o juizão foi suspenso e nunca mais apitou uma partida de Copa do Mundo. É um momento fofo numa partida contra o Brasil na Copa de 1962, quando um cachorrinho invade o gramado. E aí que a mágica aconteceu, porque o Garrincha vai ali pegar o cachorro e ele, que é considerado um dos maiores dribladores da história do futebol, toma um olezão do pequeno dog, que depois do olé vai enfrentar um novo adversário, o inglês Jimmy Greaves, fica de 4 ali, né, faz a posição de um cachorro e consegue segurar então o pequeno cãozinho. Só que nisso, o cachorrinho, coitado, ficou muito assustado, se mijou inteiro no colo do Jimmy Greaves, que diz a lenda que passou o restante do jogo contra o Brasil todo fedendo a urina de cão. E depois disso, existe uma lenda aí de que o Garrincha adotou o cachorrinho, e parece que isso realmente aconteceu. A edição de agosto de 1962 da revista O Cruzeiro conta que o cachorrinho era chamado Bob, foi enviado para a revista e depois de lá eles presentearam o Garrincha com o cãozinho, que foi reapelidado aí de Bi, em homenagem ao bicampeonato do Brasil naquela Copa do Mundo. E Eurofute é cultura, tá? Num grupo com Tchecoslováquia, México e Espanha, não havia dúvidas que o Brasil era favorito, e isso se confirmou com uma boa estreia contra o México com gols de Pelé e Zagallo. Mas no segundo jogo, um grande baque. Contra a Tchecoslováquia, Pelé se lesionou. E não foi apenas um incômodo muscular ou algo do tipo. Foi uma lesão que tiraria o rei de todo o restante da Copa. Para piorar, o Brasil empatou aquela partida em 0 a 0, o que levantava a dúvida. Será que sem o Pelé vai dar? Imagina como seria perder Romário em 94 ou Ronaldo em 2002. Um desfalque aterrador. O escolhido para o lugar do Pelé foi um camarada chamado Amarildo, e ele não decepcionou. No terceiro e último jogo da fase de grupos, ele marcou os 2 gols que deram a vitória para o Brasil sobre a Espanha por 2 a 1. Amarildo provaria que naquela Copa de 62 o Brasil poderia se dar ao luxo de algo inacreditável: perder Pelé. Isso porque ao lado do rei jogava outro craque geracional, Mané Garrincha. E logo nas quartas de final, a seleção canarinha despacha a Inglaterra por 3 a 1, com 2 do Mané e 1 do Vavá. Nas semifinais, o Brasil repetiria o que aconteceu na Suécia e enfrentaria os anfitriões do torneio, o Chile, com Garrincha novamente metendo o jogo no bolso, marcando 2 gols que, com mais 2 do Vavá, geraram um 4 a 2 pra cima dos chilenos. Você já ouviu aquela musiquinha que diz... E a música é assim porque nessa edição da Copa do Mundo o Pelé se machuca na fase de grupos do torneio e resta ao Garrincha assumir a responsa e então encaminhar a seleção para mais um título mundial. Acontece que a semifinal daquela Copa contra o Chile foi bastante pegada e depois de o Garrincha sofrer várias entradas dos chilenos, ele resolveu revidar e acabou sendo expulso. Até aí tudo bem, acontece que quem é expulso geralmente perde o próximo jogo, mas o Garrincha jogou a final. Aí você pensa, bah, naquela época era diferente a regra, de repente vermelho não suspendia o jogador? Suspendia sim, amigo. Então como que ele jogou, né? Olha, tem algumas teorias, tá? Uma delas, talvez um pouco ingênua, dizia que os chilenos que estavam sediando a Copa não queriam jamais ver uma final de Copa sem o craque Garrincha, então eles imploraram pro Garrincha jogar e pra FIFA fazer uma exceção. Outros dizem que a Tchecoslováquia, adversária do Brasil na final da Copa, também tava implorando pro Garrincha estar em campo, porque eles queriam enfrentar aquele craque. Então, como todo mundo queria ver o Garrincha na final, eles resolveram dar um sumiço no árbitro que registraria esse cartão
cartão na súmula. Digamos que tem algumas teorias aí pro árbitro desaparecer, né? Mas o fato é que o juizão vazou, a expulsão do Garrincha não apareceu na súmula e assim ele ficou livre pra jogar a final em 62. A vaga pra final estava carimbada e no dia 17 de junho de 1962, no Estádio Nacional do Chile, o Brasil ia então em busca do seu bicampeonato. A decisão foi justamente contra a única equipe que o Brasil não tinha conseguido vencer na Copa, a Tchecoslováquia, naquele jogo em que o Pelé se machucou. E assim como na final de 58, os adversários começaram melhor e marcaram um gol logo no começo, com o Masopust infiltrando na área e só tendo o trabalho de tirar do goleiro. Mas quis o destino que Amarildo, o camarada que substituiu Pelé, empatasse o jogo com uma jogada brilhante na ponta esquerda e uma finalização cruzada. No segundo tempo, o Brasil mostra a sua superioridade. Amarildo, que jogava no Botafogo naquela época, assim como o Garrincha, faz mais uma jogada brilhante na ponta e cruza no segundo pau, na cabeça do Zito, que virou o jogo. E pra fechar a conta, o goleirão da Tchecoslováquia entrega a paçoca e o Vavá não perdoa. Brasil 3-1, bicampeão do mundo de forma incontestável, superando a adversidade de perder o seu melhor jogador por praticamente todo o torneio. Com aquela conquista, o Brasil alcançava Itália e Uruguai, que também tinham vencido 2 Copas do Mundo cada um. E a partir então de 1962, nenhuma seleção jamais conseguiu ficar acima do Brasil na lista de maiores campeões da Copa do Mundo. Eu sei que é duro pra gente falar isso, mas a gente é obrigado a começar justamente com o nosso maior jogador, o Rei Pelé. Ele que era indiscutivelmente o melhor jogador do planeta na década de 60 e vinha de uma geração muito vitoriosa do Santos, que tinha sido, por exemplo, bicampeão mundial, ganhando em cima de times históricos do Milan e do Benfica. E apesar de ter tido muito azar em 1962, quando se lesionou logo no começo da Copa, o Pelé chegou pra Copa de 66 como um jogador já experiente em mundiais, tendo decidido um deles e tendo sido bicampeão. Por essas razões, a seleção brasileira chegou naquela Copa de 66 tentando um feito inédito, o tricampeonato consecutivo da Copa do Mundo. O Brasil caiu num grupo bastante complicado com Portugal, Hungria e Bulgária, mas mesmo assim era o atual bicampeão do mundo, com o melhor jogador do planeta, tinha tudo para ser o favorito. E o Pelé até fez gol na vitória contra a Bulgária, que era o time mais fraco do grupo, mas nas partidas restantes que foram decisivas, ele não conseguiu fazer a diferença. Começa que no jogo contra a Hungria ele nem jogou, não é culpa dele, ele tinha tomado muita pancada na primeira partida e acabou ficando de fora. E aí chegou no confronto decisivo na terceira rodada pra jogar contra o histórico Portugal de Eusébio. Diz a lenda que o Pelé ainda não tava 100% recuperado, ele tava meio baleado, não tava na melhor condição física, mas foi pro jogo, pouco conseguiu fazer e testemunhou o show de Eusébio, que venceu e eliminou a seleção brasileira ainda na fase de grupos, que o campeão de uma edição anterior acabou sendo eliminado na fase de grupos da próxima. Tá certo que nessa Copa pararam o Pelé na pancada, mas o fato é que ela foi tão ruim pro craque que ele jurou nunca mais disputar uma competição dessa. Felizmente pra nós, o Pelé mudou de ideia, jogou a Copa de 70 e o resto é história. Mas em 66 ele não conseguiu brilhar. E por falar em melhor do mundo que chega com muita expectativa pra uma Copa e acaba decepcionando, é obrigatório citar o Ronaldinho Gaúcho em 2006. Todo mundo sabe o que foi a era dourada de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, quando ele ajuda o clube a mudar de patamar, a conquistar vários troféus e chega até o topo do mundo como um grande gênio do futebol, sendo considerado oficialmente o melhor do planeta. Não à toa, em 2004 ele foi eleito o melhor do mundo pela FIFA, em 2005 não só pela FIFA, mas também na Bola de Ouro. Para completar, Ronaldinho Gaúcho vinha de uma temporada espetacular em 2005-06, ele não só tinha ajudado o Barcelona a vencer a Champions League, como em termos individuais tinha feito grandes números, 26 gols e 24 assistências, fora a magia no futebol. O homem era favorito para fazer uma grande Copa e de repente ser eleito o melhor do mundo pelo 3º ano consecutivo, mas isso acabou passando longe de acontecer. Ronaldinho foi titular em todos os jogos da fase de grupos daquela Copa, contra Croácia, Austrália e Japão, e somando os 3 conseguiu dar apenas uma assistência e não marcou nenhum gol. Ele teve os seus momentos, tá? Afinal era o Ronaldinho Gaúcho, mas passou longe de ser aquele cara brilhante que a gente costumava esperar. No mata-mata o Brasil passa por Gana tranquilamente, mas quando chega nas quartas pra
pra jogar contra a França, ele apenas assiste o show de Zidane no meio campo e vê o Brasil ser eliminado por 1 a 0. Ronaldinho tava um pouco mais pesado que o normal e quando ele volta pro Barcelona, foi descrito pela imprensa como lento e sem criatividade. E aí se você fala, não, tá pegando muito pesado com o gênio Ronaldinho, deixa então que o craque gênio Tostão dê as palavras dele. Naquela época ele escreveu que Ronaldinho não tinha algo que gênios geracionais como Pelé e Maradona tinham, a agressividade. Maradona e principalmente Pelé, presenciei isso ao seu lado, além da grande técnica, transformavam-se na adversidade, ficavam possessos, enfurecidos, endemoniados. Aos olhos de todos que depositavam no Ronaldinho uma grande esperança para o Mundial de 2006, ele acabou sendo uma decepção. Um dos casos mais conhecidos de jogador craque no seu clube que não vai tão bem na seleção é do Marcelo, né? Inegavelmente um dos principais jogadores daquele elenco do Real Madrid, que contava com outros monstros aí como Cristiano e Modric, conseguindo levar a Champions League 4 vezes num período de 5 temporadas, além de fazer parte de uma seleta lista de jogadores que já conquistaram o Aureliuda 5 vezes. Por esse motivo e por outros, né, foi dada ao Marcelo várias vezes chance na seleção principal, desde 2006, quando ele foi convocado pela primeira vez, quando ainda era só um Marcelinho. Nos anos seguintes, ele acabou ficando fora da Copa do Mundo de 2010 por uma birra do Dunga, que acabou achando que ele tinha um nariz empinado, ou que ele não tinha um comprometimento com a seleção e tal, e tirou ele um tempo da seleção, né? E depois o técnico que veio em seguida, o Mano Menezes, também teve alguns questionamentos ali em relação ao Marcelo e tal, e assim pra vocês terem uma ideia que doida que é a carreira dele pela seleção brasileira, o Marcelo jamais jogou uma Copa América. É um fato surpreendente se tu considerar que ele foi titularíssimo no gigante Real Madrid por muitas e muitas temporadas, né? Inclusive, ele é o jogador com mais títulos na história do Real até o momento, com 25 taças. Só que pela seleção brasileira ele conquistou apenas uma, né, que foi a Copa das Confederações, um título que tá longe de ser um dos mais importantes aí. E aquele Marcelo encantador do Real Madrid, considerado o melhor lateral esquerdo do mundo várias vezes, e entrando nessas listas de melhor time do ano da FIFA Pro e da UEFA, por exemplo, parecia outro quando vestia a camisa amarelinha, protagonizando alguns momentos bizarros pela seleção, como por exemplo na Copa do Mundo de 2014, em que ele foi convocado e jogou, né, mas fez um gol contra logo no primeiro jogo ali contra a Croácia. E também o Marcelo fez parte de um elenco que acabou ficando muito marcado, que foi o time que tomou 7 a 1, né? Não tem como. É óbvio que ele não foi um dos maiores culpados, mas só de ele estar ali, junto com outros camaradas que também estavam em campo naquele dia, ficou um pouco marcado, né? E ele era um defensor, né, de um time que tomou 7 gols, então você também bota um pouquinho mais de sal na ferida. E talvez o estilo do Marcelo pode ter sido um problema na seleção, né? Porque ele sempre foi um lateral mais ofensivo, inclusive gerando dúvidas uma época no Real Madrid quanto a isso. Vale lembrar, quem começa a final de 2014 na Champions é o Fábio Coentrão, por exemplo. E por mais que a seleção por algum tempo fosse conhecida pelos seus laterais que atacavam bastante, quando você olha pra técnicos aí como Mano Menezes, o Tite, o Dunga, não são exatamente os caras mais ofensivos dessa maneira, né? O Marcelo também jogou a Copa de 2018 naquela fatídica eliminação pra Bélgica, e no final das contas ele tem 58 jogos pela seleção, né? Não é de se jogar fora, mas teve vários momentos durante a carreira dele que ele tava bem no seu clube, mas não tava na seleção, ou seja, por alguma treta com o técnico, ou por algum outro motivo. O fato é que ele não foi um cara que vai ficar marcado, né, com a camisa da amarelinha aí, e desde a Copa de 2018 não foi mais convocado. A gente segue falando de Brasil pra dizer que enquanto esses dois outros caras da lista estavam tomando de 7 a 1 pra Alemanha, o próximo que tava pintando as ruas da sua cidade em clima de Copa e ainda nem sonhava em pisar lá na Granja Comari. O Gabriel Jesus começou a se destacar novinho jogando pelo Palmeiras, sendo eleito a revelação do brasileiro em 2015 e o melhor jogador da temporada no ano seguinte, quando foi campeão pelo Verdão. O seu destaque foi tão grande que depois ele se transferiu pro Manchester City, chegando a ser finalista do prêmio Golden Boy de 2017, ficando atrás apenas de Rashford, Dembélé e do Mbappé, que venceu, né? E o brasileiro não pode ver um guri se destacando que já pede na seleção, e com o Gabriel Jesus foi exatamente o que aconteceu, né? E parecia que esse casamento dele com a amarelinha ia dar bom, porque ele levou o ouro nas Olimpíadas de 2016, né? E também foi bem nesse começo da seleção principal. Ele teve 8 participações em gols em 6 jogos nas eliminatórias pra Copa, sendo titular incontestável daquele momento e assumindo muito bem a 9 na seleção. Só que o que parecia que ia dar muito certo acabou se tornando algo desgastante, né? Isso começou principalmente depois da Copa de 2018, quando ele foi o atacante principal da seleção e não marcou um único gol sequer, e ganhou o chato apelido ali de Gabriel Jejum por alguns torcedores, né? E até ficou marcado por aquela questão de, ah não, ele tava fazendo o papel tático dele, aí não marcou nenhum gol. E é aquela coisa, cara, brasileiro vai comemorar amistoso, Copa das Confederações, Copa América, vai. Mas no final das contas o que importa de verdade é a Copa do Mundo, né? E se o cara mete gol a roda pelo clube dele, mas chega na Copa e não consegue fazer nada, vai ficar taxado. É difícil fugir disso, sendo justo ou não com o jogador.
E aí é bem verdade que nos anos seguintes o Gabriel Jesus também conseguiu meio que dar a volta por cima, né? Sendo decisivo, por exemplo, na conquista da Copa América e marcando gols que ajudaram até ele chegar ao título ali de maior artilheiro da era Tite em 2019. Só que depois desse período, acabou que o Gabriel entrou numa seca absurda pela seleção. E tem um dado meio chocante sobre isso que é o seguinte, né? Desde 2020, o Gabriel Jesus tem apenas um gol marcado pela seleção brasileira. Foi contra a Coreia do Sul num amistoso em 2022. É verdade que na Copa do Mundo no Catar ele mal jogou, mas também é verdade que ele não marcou nenhum gol. E aí na cabeça do público brasileiro ficou o quê? 2 Copas do Mundo jogadas, nenhum gol marcado para um atacante. E aí não ajudou muito também recentemente quando o Gabriel teve um momento de sinceridade ali e disse que o gol é inevitável. Eu acredito que não seja o meu ponto forte. Isso aí virou até motivo de chacota para alguns, né? E no final das contas tá longe de ter sido um jogador horroroso que jogou pela seleção, como alguns maldosos gostam de dizer aí, mas o fato é que a imagem dele na seleção no momento não é das melhores. Eu, por exemplo, até agora não entendi o que o Rafinha quis dizer quando falou. Porrada neles, sem dúvida. Eles? Eles. É isso. Foi logo antes de um Argentina contra Brasil, numa entrevista que ele deu pro Romário, e ficou na dúvida ali, né? Era pra colocar pimenta no jogo, pra fazer o torcedor brasileiro se importar mais com o negócio, era pra mostrar autoconfiança, ou pra provocar e desestabilizar os argentinos, ou era pra fazer média com o próprio Romário, já que o Rafinha ficou só repetindo o que o baixinho falava, né? Eu não sei agora, o complicado é que o Rafinha foi muito agressivo na fala dele, usando palavras ali de baixo calão e incitando violência, o que não só é completamente desnecessário, como, cara, o Brasil tava de mal a pior há mais de ano, enquanto a Argentina, fortíssima, ganhando tudo desde 2021. Será que era o momento mesmo de meter uma dessa? E assim, no final das contas, não era, porque em campo não só o Brasil não deu porrada em ninguém, nem fisicamente, né, sentando o cacete nos rivais, nem futebolisticamente. O que se viu foi o contrário, o Brasil tomando porrada da Argentina, isso sim. Foram 4 gols, que só não ficou uma humilhação maior ainda, porque o Romero resolveu entregar um gol pro Matheus Cunha ali, né, que foi a única coisa boa que o Brasil fez no jogo. Mas de resto, o time não fez nada e o Rafinha tampouco. Ele cobrou uma falta que beliscou o travessão, mas foi só isso. E ele, que talvez seja o craque da temporada europeia, meteu uma de Gasparzinho no final das contas, assim como outros nomes graúdos da seleção. Ainda tomou um encontrão do Dibu Martínez, ficou pianinho, também tomou um amarelo, ficou suspenso do próximo jogo. Então, cara, a gente não sabe como é que seria a partida sem essa declaração, e é muito possível que a Argentina ganhasse de qualquer forma, mas o complicado é que os próprios argentinos contaram que ouviram a declaração e, claro, compartilharam ali num grupo que eles têm. Então foi uma parada que serviu de motivação para eles amassarem o Brasa, e pra piorar, os jogadores do lado da Argentina nem entraram na pilha. Eles simplesmente entraram motivados, ganharam na bola e ainda saíram por cima, elogiando o Brasil, como foi o caso do técnico Scaloni, que disse que adora o futebol brasileiro e desejou que o Brasil supere essa fase ruim. Ou seja, nem irritar os argentinos o Rafinha conseguiu por completo. Ele ofereceu porrada, mas não entregou nem soco, nem chute, nem nada, e ainda recebeu um abraço do Scaloni e um 4-1 no placar. Foi a crônica de uma humilhação completa. E quando eu era moleque, eu lembro de ficar assim de queixo caído com o azar do Emerson, que foi convocado pra Copa. Emerson, da Roma. E num treino pré-Copa, naquele rachão ali descontraído, em que tá todo mundo meio que brincando, ele falou, ah, vou pro gol, vou ser goleiro. Só que assim, cara, antes de uma Copa, tu não brinca. Isso porque o Rivaldo chutou uma bola, o Emerson quis mostrar que era o... mas acabou tendo uma luxação no ombro por causa disso e foi imediatamente cortado da seleção. E pior, tá? Isso aí foi um diazinho antes da estreia do Brasil na Copa. E o Emerson não só era um homem de confiança do Filipão naquela época, como era o capitão da seleção. Exatamente, então todo mundo lembra daquela famosa imagem do Cafu levantando a Copa do Mundo, levantando o penta ali como capitão. Mas lá em 2002, se o Emerson tivesse pegado um pouquinho mais leve no treino, tivesse levado mais a sério, seria ele o homem que teria levantado aquele troféu. Mas o caso do Mário Fernandes é um pouco diferente, porque ele teve chance sim com a seleção brasileira, ele foi convocado. Chegou aí jogar o antigo super clássico das Américas, aquele amistoso glorificado entre Brasil e Argentina. Isso quando ele ainda tava no Grêmio, né? Mas aparentemente o Mário Fernandes ficou irritado porque ficou no banco no primeiro jogo. E aí largou a concentração e não quis participar do jogo de volta. Esse tipo de atitude certamente não pega bem, né?
E assim é claro que o Mário Fernandes não foi mais convocado na época. E aí depois de muitos anos atuando pelo CSKA Moscou, ele acabou buscando então a dupla cidadania para poder defender a seleção da Rússia. E foi exatamente o que ele fez, inclusive jogando a Copa do Mundo de 2018 pela Rússia como titular. No final das contas, a carreira do Mário Fernandes não foi de tão alto nível assim, então é bem possível que depois daquele super clássico das Américas, ele não tivesse sido mais convocado de qualquer maneira, a gente não sabe. Agora, o que é um fato é que o cara simplesmente jogou uma Copa do Mundo. E o nosso foco aqui é futebol europeu, mas a gente vai dar uma leve desviada no começo do vídeo para ir pra China. Lá na China, a gente sabe que os caras têm investido bastante em futebol nos últimos anos, e com esses grandes investimentos, vários jogadores estrangeiros acabaram indo jogar por lá, e é o caso também de vários jogadores brasileiros, né? Um dos casos mais famosos é o do Elkeson, que teve uma passagem importante pelo Botafogo antes de ir pra China lá no longínquo ano de 2013. E depois de alguns anos jogando bem lá, ele se naturalizou chinês para defender a seleção da China e inclusive mudou de nome, né? Agora o nome dele é Aikesen. Parece que a China não permite dupla nacionalidade, então pro Elkeson ter conseguido se naturalizar chinês, ele parece que teve que abrir mão da cidadania brasileira, digamos assim, e acabou também mudando de nome, né? Um caso muito parecido foi o do Aloísio, conhecido no Brasil aí como Boi Bandido, que se destacou lá no São Paulo principalmente, né? Também joga na China há um tempão, se naturalizou chinês para defender a seleção e o nome dele atualmente é Luo Guofu. E talvez o mais famoso da lista seja o Deco, jogador histórico que passou pela base do Corinthians, né? Antes de ir aí para Portugal e acabar se firmando no Porto, onde ele virou uma lenda, inclusive venceu a UEFA Champions League de 2004 sob o comando do Mourinho, e depois teve uma carreira brilhante aí, passando por Barcelona, Chelsea, até no Fluminense, quando ele veio encerrar a carreira, ele foi bem. Mas quando ele jogava no Porto, lá foi que ele adquiriu a dupla nacionalidade, virou português também, né? E aí ele explicou a decisão dele de defender a seleção de Portugal. Chegou um momento em Portugal que havia muita pressão para que eu jogasse por lá. As pessoas na rua me pediam isso. Foi mais por gratidão ao que Portugal me deu que eu optei por defender a seleção de lá. E ele disse também que não se arrepende. Mas quando ele fez essa mudança aí, né, gerou bastante polêmica. Inclusive o Figo, um dos maiores jogadores da história de Portugal, aí um grande craque, né? Na época que o Deco tava virando português para defender a seleção, o Figo não gostou. Se você nasceu chinês, bem, você tem que jogar pela China. Ah, Figo, dá licença, né, rapaz? O cara mora anos num país, se identifica com aquele país, né? As pessoas pedem pra ele defender a seleção. Ele defende a seleção com muita garra e honra. E tu vem me falar uma coisa dessa? Tudo bem. Imagino que se perguntar pro Figo hoje, ele deve ter mudado de ideia, né? Mas naquela época ele fez essa declaração aí, então foi polêmica. Agora a curiosidade, sabe quando que o Deco estreou pela seleção de Portugal? Meus amigos, foi em 2003. Olha o contexto. O Filipão tinha sido campeão do mundo pelo Brasil e foi treinar a seleção de Portugal. Beleza? E o Filipão então convocou o Deco e o primeiro jogo do Deco foi contra a seleção brasileira. Era um amistoso, foi um amistoso pegado, né? Mas mesmo assim era um amistoso. E o Deco, naquele jogo contra a seleção do país onde ele nasceu, ele fez um gol de falta. O gol de falta do Deco ajudou a seleção de Portugal a vencer o Brasil pela primeira vez em 37 anos. E era apenas o início de uma brilhante trajetória que o Deco teve na seleção também. Inclusive ele fez parte aí como titular daquela seleção de 2004 que foi finalista derrotada, né? Na Eurocopa de 2004. E essa conexão Brasil-Portugal tem outros jogadores que mudaram de seleção, né, como o caso do Diego Souza, não aquele mais conhecido, né, outro Diego Souza, e também do Liedson, mas talvez um dos casos mais conhecidos, assim como o do Deco, é o do Pepe, né, o Pepe, ele nasceu no Brasil, mas ele nunca defendeu nenhum time brasileiro na sua carreira, né, ele mudou pra Portugal muito cedo, quando tinha apenas 18 anos, e ele se destacou mesmo no Porto, né, depois ele também fez grande parte da carreira no Real Madrid, e ele é um jogador que teve muitas polêmicas, porque a raça dele às vezes se transformava em violência, né, ele teve atos de violência absurdos na carreira, mas aí talvez essa raça tenha ajudado ele a se tornar um ídolo da seleção de Portugal, e ele disse também que foi uma decisão certeira na carreira. Foi uma decisão minha, fruto daquilo que sentia e que sinto. Não me arrependo de nada e nem me passa pela cabeça ter dúvidas sobre a decisão que tomei. Costumo dizer que Portugal me deu tudo. Eu queria ter nascido em Portugal. É só isso que me separa. E do ladinho de Portugal, outro país que muitos brasileiros acabam se naturalizando é a Espanha, né? E tem um caso bem da hora que é do Marcos Senna, um volante meio campista que passou em mais de 10 anos no Villarreal, né? E acabou aí se naturalizando espanhol e conseguiu aí não só disputar uma Copa do Mundo pela Espanha, como ganhar a Eurocopa de 2008 pela Espanha, jogando como titular. E agora um dos casos mais polêmicos, senhores, tretas, né? O Diego Costa é um atacante aí que nasceu no Brasil, obviamente, né? Mas ele nunca jogou por nenhum time brasileiro também. Ele foi pra Espanha muito cedo e se destacou principalmente no Atlético de Madrid, né? E quando ele tava começando a realmente assim virar um grande atacante que ele se tornou, né? E depois um pouquinho antes de ir pro Chelsea ali, era um momento que a seleção brasileira estava precisando de um goleador.
precisando de um atacante, e o Diego Costa chegou a ser convocado e entrou em campo pela seleção brasileira 2 vezes vestindo a camisa amarela. Foram apenas 33 minutos em campo em 2 amistosos, lá no ano de 2013, contra a Itália e Rússia. Só que ele acabou não sendo mais convocado, né? E aí a Espanha tava de olho no cara, e ele acabou obtendo a cidadania espanhola, então, e defendendo a seleção da Espanha, né? Mas você fala, pô, não tinha uma regra da FIFA que se o cara joga por uma seleção, ele não pode jogar por outra depois? E existe essa regra, mas amistosos não contam. Como o Diego Costa tinha vestido a camisa da seleção brasileira em 2 amistosos, ele pôde naturalmente, tranquilamente, passar a defender a seleção da Espanha. E ele deu uma declaração muito interessante, né? O Diego Costa é um jogador bem polêmico. Ele falou o seguinte: olha os jogadores que tem lá na seleção da Espanha, né? Como que eu vou dizer não? Os caras fazem gol embaixo da trave, eu só vou empurrar pro gol. Agradeci, até porque queria retribuir tudo o que conquistei aqui, na Espanha, né? O Diego Costa disputou então a Copa do Mundo de 2014 no Brasil pela Espanha e foi vaiado pelos brasileiros, né? E também disputou a Copa do Mundo de 2018. Outro caso curioso do Thiago Alcântara, que ele tem uma história interessante porque ele nasceu na Itália, fez categorias de base no Flamengo, no Brasil, e se profissionalizou pelo Barcelona na Espanha, né? O Thiago Alcântara é filho do Mazinho, ex-jogador da seleção brasileira, que inclusive foi campeão da Copa do Mundo de 1994. E aí se liga na polêmica, né? O pai do Thiago, o Mazinho, falou sobre por que o Thiago escolheu a seleção espanhola. Quando tinha cerca de 16 anos, o Thiago foi convocado para a seleção espanhola. Eu não queria, nós somos brasileiros. Eu vim com a minha carreira na seleção brasileira e o sonho do brasileiro é vestir a camisa da seleção brasileira. Mas a primeira resposta que tive da CBF é que jogadores formados fora do Brasil não vestiriam a camisa da seleção. A política da CBF era essa. O Thiago então fez a carreira dele toda na Espanha, desde a seleção sub-16, beleza? Até os dias atuais, no momento que eu tô gravando esse vídeo, em que ele é titular da seleção espanhola, e certamente o Brasil poderia contar com um cara da qualidade dele no meio-campo da seleção. Já o Rafinha, irmão do Thiago, né, que apesar de serem irmãos, o Rafinha nunca chegou ao nível do Thiago Alcântara, né? O Rafinha escolheu defender o Brasil, né? E o Thiago falou sobre isso. Meu irmão Rafinha escolheu o Brasil porque nasceu lá e sempre teve mais carinho do que eu, que também amo o Brasil, mas passei a maior parte da minha vida aqui na Espanha. Cresci na Espanha, vivo o futebol espanhol desde que me lembro, então aconteceu naturalmente. E essa história de família entre Rafinha e Thiago Alcântara tem mais um cara, tá ligado? O Rodrigo Moreno, que no momento que eu tô gravando esse vídeo joga no Leeds. Então, o Rodrigo Moreno é primo do Thiago, não primo de sangue, mas eles são tão próximos, as famílias ali, que eles estudaram juntos, fizeram categorias de base no Flamengo juntos, né? E eles se consideram assim primos, manja? O Rodrigo Moreno também nunca jogou num time brasileiro profissionalmente, né? Ele se profissionalizou no Real Madrid, chamou a atenção do mundo mais lá no Valência, no Benfica primeiro, depois mais no Valência, né? E certamente é um jogador que poderia ter sido eventualmente chamado para a seleção brasileira, mas ele disse que nunca foi uma opção para ele não. Nunca pensei em representar o Brasil. Cresci na Espanha como jogador e como pessoa e represento o país desde o sub-19. Não me sentiria confortável em representar o Brasil e preferi sempre esperar pela oportunidade de jogar pela Espanha. E também teve um caso na Alemanha, cara, o Kaká, que era um atacante brasileiro que jogava no Stuttgart, se destacou bastante por lá uma época na Bundesliga e acabou tendo essa oportunidade dele obter a nacionalidade também alemã, né? E ele acabou indo para a Copa do Mundo de 2010 defendendo a seleção da Alemanha, como aquele cara reserva assim no elenco e tal, mas ele foi, inclusive meteu um gol, né? Então ele tá na história aí da seleção da Alemanha como brasileiro, naturalizado, meteu o golzinho dele e tudo. Não, e terminou em terceiro naquela Copa, né? Então, bom pra ele, velho. Indo pra Itália, temos muitos brasileiros que defenderam a Azzurra, né? Inclusive o Thiago Motta, um jogador em volante, meio campista, que mais ou menos como outros jogadores fez categorias de base no Brasil, mas foi se profissionalizar na Espanha, pelo Barcelona. Ele também teve uma passagem interessante pela Inter de Milão e no PSG, onde ele se aposentou, né? E sobre defender a seleção do Brasil, onde ele nasceu, e da Itália, onde ele também tinha cidadania, ele disse: nunca sonhei com isso, com a seleção brasileira, né? Sinto que sou um italiano que nasceu no Brasil. Tive a sorte de ter uma família italiana e o privilégio de poder jogar pela Itália. Jogou bastante, inclusive defendeu a Itália nas Eurocopas de 2012 e 2016, além da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Outro brasileiro que defende a seleção da Itália é o Jorginho, né? Ele foi pra Itália muito cedo, com 15 anos, e se profissionalizou no Hellas Verona. Aí depois ele foi pro Napoli, onde ele jogou muito bem, naquele incrível Napoli do Sarri, né? Inclusive fazendo parceria no meio campo com o
um brasileiro convocado para a seleção brasileira, que é o Alan, né? E o Jorginho acabou chamando a atenção de outra seleção, da seleção italiana. Sempre vi a seleção brasileira como uma coisa muito distante pelo fato de nunca ter atuado no Brasil profissionalmente e ter chegado aqui com apenas 15 anos de idade. Como a Itália abriu as portas para mim, eu não podia fechar. Agora, um caso diferente do Jorginho é o do jogador Emerson Palmieri, lateral esquerdo, que foi revelado no Santos, depois acabou indo para a Itália, no Palermo, na Roma, até chamar a atenção aí e ir pro Chelsea. A diferença pro Jorginho é que ele disse que sempre quis defender a seleção brasileira, até jogou pelas categorias de base da seleção e tal, mas ele cansou de esperar uma convocação para a equipe principal. Você vai aonde se sente querido. Na Itália, eu já tava jogando na Roma havia uns 2 ou 3 anos e tava no meu auge. Eu esperei 7 meses para responder. Acho que ele tá falando responder o interesse da seleção italiana a convocar ele, né? Não tô falando de 7 dias, mas de meses, é muita coisa. E eles, acho que o Brasil, sabiam do interesse da seleção italiana. Eu respeito, mas acredito que fiz a escolha certa. A Itália é outro país que tem muitos brasileiros com dupla nacionalidade, inclusive este que vos fala. E outro cara que fez essa troca aí foi o Rafael Toloi, que no Brasil jogou pelo Goiás, depois pelo São Paulo, onde ele era zoado e tal, às vezes era meio ridicularizado, tinha piadinha com o Toloi e tal, mas ele acabou indo pra Atalanta em 2015, né? E na Atalanta ele tem tido muito sucesso, tem sido um jogador sólido lá, titular dessa Atalanta muito boa dos últimos anos, que vem superando todas as expectativas tanto no campeonato italiano quanto até na Champions League. E aí, quando a Itália veio batendo na porta, ele não negou. Nunca entraram em contato comigo. O Brasil, né? Quando eu soube que a Itália queria me convocar, imediatamente disse que sim. Toda a minha família ficou feliz. E agora em 2021 ele conseguiu finalmente essa cidadania italiana e aí já foi defender a seleção logo em seguida, inclusive convocado para a Eurocopa. E existem casos como esse em praticamente todos os países, né? Agora indo para a Ucrânia, tem 2 casos bem interessantes. Um deles é o Júnior Moraes, que foi formado no Santos, mas acabou rodando por outros países ali, até chegar na Ucrânia em 2013. Ele teve a oportunidade de se naturalizar ucraniano e fez isso, defendeu a seleção, assim como o Marlos, né, jogador aí que passou por Coritiba, passou por São Paulo no Brasil e joga na Ucrânia desde 2014 e defende a seleção ucraniana desde 2017. E ele explicou também por que ele escolheu defender a seleção ucraniana. Nasci em São José dos Pinhais, amo a minha cidade, amo o Brasil, mas posso afirmar que tenho o coração dividido, já me sinto metade ucraniano. Então, pra mim, é um enorme prazer poder vestir a camisa da seleção e ajudar o país neste projeto esportivo. A gente acabou de acompanhar o Fluminense ser campeão da Libertadores de uma forma meio inusitada, porque o técnico Fernando Diniz estava treinando tanto o Flusão quanto a seleção brasileira ao mesmo tempo. A trajetória dele no futebol brasileiro ficou marcada por muitas vezes parecer que o time jogava bem, mas não encaixava da maneira correta, né? E aí gerou um negócio ali que algumas pessoas estavam chamando já de ciclo Diniz. O time dá uma engrenada no começo, passa a jogar bem, envolvendo os adversários, mas aí começava a jogar bem, só que perdeu os jogos, e aí começava não só a perder os jogos, como jogar mal mesmo, aí ele era mandado embora, começava bem em outro clube, e o ciclo continuava. Pra vocês terem uma ideia, até ele voltar pro Fluminense em 2022, ele não tinha um título de primeiro escalão sequer na carreira, nem um estadualzinho, sem contar que ele já tinha sido demitido do próprio Fluminense em 2019, e em 2020 ele era o técnico do São Paulo, que liderou o campeonato por um bom tempo, e aí depois acabou deixando o título escapar. O primeiro ponto alto na carreira dele foi em 2016, quando ele comandava o Audax de Osasco e conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista. E por pouco não foi campeão pra cima do Santos. A partir dali, ele ganhou projeção nacional e passou por grandes clubes aí, como o próprio São Paulo, né? O Vasco, o Santos, a maioria seguindo aquele tal do ciclo Diniz e não ganhando nada. Foi voltando ao Fluminense a pedido dele mesmo em 2022 que as coisas começaram a dar certo, né? Naquele ano, ele já tinha conseguido uma campanha boa no Brasileirão, terminando em 3º lugar, e também chegou nas semifinais da Copa do Brasil, geralmente com estilo bonito de jogar futebol e com aquela saída de bola curta na defesa que às vezes causa palpitação aí no coração do torcedor, né? Chegando em 2023, ele consegue então o primeiro título da sua carreira, vencendo o Carioca com uma virada espetacular pra cima do Flamengo aí no segundo jogo da final, né? E foi nessa pegada aí do Fluminense dando resultado, né, que eles chegaram nas oitavas da Libertadores, e aí a CBF mandou um zap pro Diniz dizendo que estavam convidando ele pra ser aí o técnico, digamos, temporário da seleção, enquanto supostamente a gente espera o Ancelotti, vai saber, né? E aí foi assim então, tendo que treinar o Fluminense e também fazer observação e convocação da seleção brasileira ao mesmo tempo, que o Fernando Diniz levou o Fluminense a ser campeão da Liberta, então, com o Cano jogando demais e algumas joias da base sendo decisivos, né, como o André e o John Kennedy. E a gente estaria mentindo se disséssemos que o Diniz foi o primeiro a fazer isso, porque antes dele teve lá em 98 o Pofechô Vanderlei Luxemburgo comandando a amarelinha, e o Corinthians, ao
mesmo tempo. O Lucha já tinha sido bicampeão brasileiro com o Palmeiras e chegava no Corinthians em 98 depois de uma boa passagem pelo Santos em 97. Ainda no timão e logo depois daquela final frustrante da Copa do Mundo de 98, né, quando a gente toma 3 da França, ele foi chamado para suceder o Zagallo de forma definitiva, não como interino, como temporário, como tá sendo aí o caso do Fernando Diniz, né? Comandando o Corinthians e a seleção, ele fez na época a melhor campanha da primeira fase do Brasileiro, com 46 pontos em 23 rodadas. E ele passou 4 meses conciliando os dois trabalhos aí, né? E pela seleção eram só amistosos que ele tinha pela frente, então tava mais de boa. Só que imagina o torcedor corintiano sabendo que seu técnico tava, digamos, dividido entre duas funções, sendo que era a reta final do Brasileiro, né? Mas ele conseguiu ser campeão com o timão e ganhar os seus jogos com a seleção também. Mas logo depois acabou gostando da coisa e, como já tinha sido campeão no Corinthians mesmo, saiu pelo alto e decidiu focar apenas na seleção brasileira. Como a gente sabe, o Vanderlei não chegou na Copa de 2002, né? Quem comandou o Brasil no Penta foi o Filipão, porém, ele fez até um bom trabalho e teve coisa aí de 70% de aproveitamento, ganhando bem mais do que perdendo. E aí, já na época que ele tava apenas no Brasil e não mais no Corinthians, foi campeão da Copa América em 99, mas em 2000 acabou sendo demitido por estar envolvido ali em algumas polêmicas pessoais e ter sido eliminado também nas Olimpíadas de Sydney contra Camarões. Não confiaram no projeto não, né? Aí já viu, deu ruim. Porém, pra substituir o Lucha, a CBF acabou chamando o Emerson Leão, que na época também treinava o Sport ao mesmo tempo. E essa conciliação aí também não deu certo, né? O Emerson Leão foi logo depois demitido também. Chegou o Filipão e o resto é história. E o Brasil tinha uma história muito complicada nas Olimpíadas, porque apesar da gente ser pentacampeão mundial da Copa do Mundo, nas Olimpíadas chegou em 2012, o Brasil perdeu a final pro México e ali se consagrava como trimedalhista de prata, mas nunca conseguindo vencer um ouro, sempre foi uma pedra no sapato do futebol brasileiro. E o pior, o Brasil chegava para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro com aquele trauma gigantesco de ter tomado 7-1 da Alemanha em casa 2 anos antes na Copa do Mundo. Mas de qualquer maneira, a Copa é Copa, Jogos Olímpicos são Jogos Olímpicos e a seleção chegou para 2016 então com um elenco até interessante. Tinha ali o Gabriel Jesus pré-Copa de 2018, tinha o Marquinhos, o Renato Augusto e o próprio Neymar. O Neymar, vale frisar, já tinha feito 24 anos, mas pela urgência de trazer alguma glória e resgatar um pouquinho do ânimo da torcida, acabou sendo inscrito para as Olimpíadas, tentando buscar esse ouro inédito, né, e ficou de fora da Copa América Centenário. E aí começou a fase de grupos com o Brasil, comandado por Rogério Micali, enfrentando a África do Sul. Em teoria, uma vitória fácil. Só que apesar do Brasil tentar, o goleirão sul-africano fez boas defesas e o jogo acabou 0 a 0. Na rodada seguinte, um adversário ainda mais fraco, supostamente, o Iraque. O Brasil até tentou, mas não conseguiu furar a retranca dos iraquianos. Empatou o segundo jogo seguido em 0 a 0 contra uma seleção teoricamente bem mais fraca. Ali as coisas já começaram a se complicar, muitos ficaram com medo de uma eliminação em casa na fase de grupos, o que seria um vexame. A própria torcida brasileira começou a vaiar os jogadores e até o Galvão Bueno ficou revoltado com a seleção. Mas foi no último jogo da fase de grupos, no calor de Salvador, que a Canarinho se encontrou com o bom futebol. O Brasil teve gols do Gabigol, do Gabriel Jesus, do Luan, meteu 4 a 0 na Dinamarca, destruindo a vibe dos dinamarqueses e garantindo a primeira colocação do grupo. Só que tão importante quanto os 3 pontos da classificação foi o fato de que essa vitória deu confiança, né? Resgatou até a motivação do torcedor e tudo mais. E a partir dali o clima melhorou consideravelmente para as rodadas seguintes e para o mata-mata. Contra a Colômbia nas quartas, teve um belo gol do Neymar, um belo gol do Luan e o Brasil tava nas semis para enfrentar a seleção de Honduras. E com todo respeito a Honduras, né, uma seleção fraca, mas como a gente viu, meio que isso aí não significava tanta coisa, afinal o Brasil sequer conseguiu fazer um gol no Iraque. Só que agora a situação estava diferente, o Brasil já estava embalado, jogando em casa com o apoio da torcida e meteu 6 a 0 nos hondurenhos, com direito ao gol mais rápido da história das Olimpíadas, anotado pelo Neymar aos 14 segundos de jogo, e a mais um gol do Luan. E quando o Brasil vai pra final, fica esperando o adversário e é justamente a Alemanha, né? Sal na ferida aberta ainda, 2 anos antes tinha rolado 7 a 1, também tinha sido um jogo em casa, no Brasil, e agora valia a medalha de ouro. Uma precoce reedição do 7 a 1, ainda que com um time olímpico, né, não é o time principal, mas mesmo assim a rivalidade estava em alta. Enquanto nas piscinas o Michael Phelps acumulava medalhas,
No gramado do Maracanã, Neymar e companhia finalmente tinham a chance de obter o primeiro ouro da seleção anfitriã e de quebra exorcizar fantasmas da Copa anterior. A Alemanha não era fraca não, tá? Só de nomes que vocês conhecem aí, tinha por exemplo os irmãos Bender, tinha o Julian Brandt, tinha o Gnabry, ele que inclusive vinha em ótima fase metendo gol a rodo. E com isso a final foi um jogo muito disputado, um futebol pegado, com goleiros trabalhando pouco, até que aos 26 minutos o Neymar foi pra bola na intermediária e cobrou uma falta perfeita no ângulo do goleirão Horny, que nem se tivesse chifres pegava essa daí, levando o estádio à loucura e tirando o 0 do placar. A Alemanha começou a trabalhar mais a posse de bola e no segundo tempo garantiu um empate com o Meyer. Todo torcedor brasileiro nesse momento já tava se tremendo inteiro, né, roendo as unhas até o osso, mas o fato é que essa tensão aí se traduziu pra dentro de campo e o jogo ficou empatado, foi pra prorrogação e parecia questão de tempo até chegar na disputa por pênaltis. E assim que as cobranças começaram, todos os atletas acertaram pra ambos os lados. E quando o placar já apontava 4 a 4, o Petersen, que tinha metido 6 gols nas Olimpíadas, foi pra bola e o Everton brilhou. Com a defesa do goleiro brasileiro, a bola decisiva caiu nos pés dele, o craque da seleção Neymar Júnior, que não titubeou, bateu, fez o gol e pro êxtase de milhões de brasileiros, consagrou uma seleção questionada, que começou mal o torneio, mas que terminou trazendo pro Brasil a nossa primeira medalha de ouro no futebol na história das Olimpíadas. É uma doideira pensar que a gente teve geração aí com Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Alex, e os caras não conseguiram, e essa molecada de 2016 que começou mal pra caramba a fase de grupos foi lá e fez. De qualquer forma, essa conquista em casa acabou virando histórica, né? E mesmo que tenha sido aí aos trancos e barrancos no começo, se tornou eterna pra gente. Esse vídeo foi um compilado de outros vídeos que a gente falou sobre a seleção brasileira, mas pra conhecer a história da seleção inteirinha do começo ao fim com detalhes, vai nesse vídeo que tá aparecendo na tela agora, que vale muito a pena, a gente fez com muito carinho e cuidado.